Opa, gente, boa tarde a todos. Eu queria começar, e eu não podia começar por outra maneira, a não ser agradecendo ao João César pelo espécie de convite, barra aceite da minha ideia, e também da Suzana, que coordenou, que tem uma habilidade incrível de uma resposta imediata de e-mails, assim, uma coisa sem precedentes. E eu realmente agradecer os dois. O João, eu não preciso nem deixar registrado, assim, eu já falei pessoalmente para ele a importância que ele tem para a minha formação intelectual, assim, ele realmente é uma figura muito importante para mim. E a Suzana também, que foi muito hábil e uma coordenação incrível, realmente. Bom, para justificar esse evento de hoje, eu queria começar lembrando de que há 2 dias atrás foi o centenário da morte do Conrad, né? Ele morreu em 3 de agosto de 1924. O grande problema dessa efeméride que faz a gente estar aqui hoje é que, em 24 também, morreu Franz Kafka. Então, quando Kafka morre, ninguém mais importa, né, depois disso. Então, o que aconteceu foi que, sabendo do centenário da morte do Conrad, eu falei ao João que, bom, o Conrad morreu há 100 anos, evidentemente tem que fazer algum evento, assim, ou algo do gênero que homenageie um autor tão relevante. E ele falou, tudo bem, faça alguma coisa. Então, estamos aqui hoje fazendo isso. Bom, a ideia é que a gente leia a novela. Hoje, o primeiro dia, né, não vai ser um dia de leitura do texto em si, e eu vou explicar a metodologia agora. Assim. Bom, a novela, para quem já leu, certamente se recorda de que ela é dividida em 3 partes. Né? A primeira parte tem mais ou menos 40, 50 páginas, dependendo da edição, a segunda por volta de 20 ou 30, e a terceira também umas 40. Então, a ideia é que hoje eu apresente o autor a vocês, eu faço uma espécie de apresentação literária, crítica, histórica, para dar uma certa dimensão de quem foi o Conrad, da relevância que ele tem para a literatura. E nos outros dias a gente propriamente leia a novela, eu vou destacar algumas passagens e propor alguma reflexão, mas vocês também podem sentir bastante à vontade a destacar qualquer passagem que vocês quiserem, se tem alguma coisa que chame a atenção de vocês, e nós debatemos assim em seguida. Bom, o que eu vou fazer agora, em seguida, é fazer essa apresentação histórico, literária, biográfica do Conrad, porque, lendo a novela, e eu acho que isso vai ficar bastante evidente a quem lê, eu identifiquei pelo menos 3 grupos grandes de debate que a gente pode ter. O primeiro é o aspecto colonial-racial, que é fortíssimo do tema da novela. O segundo é o narrador do Conrad, que é um narrador bastante curioso, bastante insólito. E o terceiro é a construção de uma personagem muitíssimo importante, mas muitíssimo estranha para uma narrativa literária, que é o Kurtz, que vocês vão ver como ele se constitui futuramente. Bom, acho que agora eu vou passar a leitura, e depois que eu terminar essa leitura dessa exposição, sinto à vontade a qualquer questão, reflexão, indagação que vocês quiserem acrescentar, é muitíssimo bem-vinda. E eu preparei essa leitura justamente pensando nesses minutos finais, a gente conseguir debater alguma coisa. Bom, agora eu leio. Começo por um caminho inusitado. No interessantíssimo prólogo a Francisco de Quevedo, Jorge Luís Borges revela a lástima do poeta espanhol. Por mais que não seja inferior a ninguém, não tem, nas palavras do argentino, um símbolo que se apodere à imaginação das pessoas. E segue por dizer que Homero tem o beijo de Príamo às mãos de Aquiles, como Dante tem os 9 círculos do inferno. Aqui, expande a percepção de Borges às citações, às passagens que ficam na mente das pessoas. Aproveitando outra efeméride, certamente há mais pessoas capazes de citar a primeira frase da Metamorfose ou do Processo do que há, de fato, leitores dos romances de Kafka. Ou, para irmos à literatura de língua inglesa, certamente há mais pessoas que conhecem ou já ouviram ou Bartleby ou Humanity do que há leitores da novela de Herman Melville. Felizmente, Joseph Conrad não compartilha do drama de Quevedo. Há 2 palavras repetidas, que aparecem algumas vezes na novela que leremos, que ocupam tal função, que extrapolam a própria obra. Para manter o suspense e garantir que alguns mais curiosos acompanhem a leitura até o final, deixarei as palavras em suspenso, não as direi. Farei dela o meu Rosebud às avessas. Diferente do Cidadão Kane, exponho desde já o meu trenó, mas deixo que vocês preencham o que está escrito. Aproveito a citação cinematográfica para deixar um pouco de como nos chega o livro de Conrad. Já que falávamos da imaginação das pessoas, talvez um dos grandes propulsores à leitura da novela seja o filme de Francis Ford Coppola, Apocalipse Now, de 1979.
Nele, Coppola modifica a trama original do livro, adaptando às trevas contemporâneas. Não mais o Congo belga na transição do século XIX para o XX, Coppola filma a jornada de Willard no Vietnã no ano de 1970. Não mais a Marinha Britânica, o Exército Norte-Americano. Benita Perry, que é uma crítica e autora sul-africana, num texto que chama atenção para o aspecto que ela chama de afterlife do livro, né? Por um aspecto do livro de vender durante muito tempo, que ele é um livro que está vivo, ela justamente recorda esse termo e apresenta quais são as leituras possíveis do Conrad, né? Como o Conrad foi lido historicamente. Coração das Trevas deve estar, isso diz a Benita Perry, né? Coração das Trevas deve estar entre as mais interpretadas obras de ficção da língua inglesa. Chega-nos já glosada, e isto é apenas uma lista curta, como uma poderosa jornada ao inconsciente, uma descida mística ao submundo, uma meditação à transgressão, uma alegoria da representação narrativa e um texto-chave do modernismo colonial. Enfim, traço aqui o limite do que falarei da trama ou de qualquer outra mais profunda exposição do que há de fato no livro. Afinal, são esses os assuntos dos próximos dias. Vamos agora ao seu autor, que é o nosso assunto de hoje. Minha ideia é expor aqui alguns aspectos biográficos, ler alguns excertos de outras obras e alguns trabalhos críticos para, em certa medida, preparar o terreno para o que está por vir. A ideia não é que o dia de hoje explique a novela, e sim que hoje prepare o solo para que o debate floresça, além de possivelmente provocar alguma questão que torne a leitura mais inquietante. Joseph Conrad é um autor pertencente à literatura inglesa, ainda que nascido em território que hoje seria polonês. Todavia, à época pertencente ao Império Russo. Falava, pois, polonês em casa e russo na escola. A família de Joseph Conrad tem uma origem aristocrática. Seu pai teve uma atividade revolucionária na Polônia. É uma situação contraditória e curiosa, mas realmente eram aristocratas revolucionários. Tal situação deriva de um específico contexto polonês, onde a aristocracia tem uma espécie de querela com o Império Russo e promove revoluções, ainda que posteriormente voltem atrás. Note-se que a língua inglesa não parece fazer parte da vida do autor. Contudo, há alguma relação através de seu pai. Apollo Kozerniowski, pai de Joseph Conrad, foi tradutor de Shakespeare, Dickens e Victor Hugo, além de autor de alguns poemas patrióticos. Assim, aos 5 anos de idade, Joseph já lia em francês. Não encontrei nenhum registro de sua relação infantil com a língua inglesa. Os pais de Conrad, por conta de tal atividade revolucionária, são exilados e Joseph fica com seu tio materno, até o momento em que, numa espécie de fuga do serviço militar russo, o Joseph vai para a Marinha, serve na Marinha, passa por Marseille e termina, enfim, na Marinha Britânica. Em 1878, ingressa na Marinha Britânica com 21 anos, depois de conhecer algumas partes do globo através dessas empresas marítimas. Em 1886, naturaliza-se em inglês e começa a publicar na Inglaterra. Em 1890, há a viagem mais paradigmática para a nossa leitura. Joseph Conrad conduz um vapor de roda a popa pelo Congo belga, e este será o cenário de Coração das Trevas. Reside nessa transição Polônia-Inglaterra uma espécie de agravante da força de Joseph Conrad na literatura inglesa. No final do século XIX, não era estranho que autores estrangeiros fizessem sucesso na Inglaterra, como o caso de Henry James, T.S. Eliot e Oscar Wilde, por exemplo. Contudo, diferente de todos esses, Conrad não era um falante nativo de inglês. Conrad aprendeu inglês tarde e, mesmo assim, se tornou um autor de relevância, né? Esse é o aspecto, o agravante da sua posição. Aqui, faço interessante uma citação de uma entrevista de Edward Said. Afinal, Said, como Conrad, é um falante não nativo do inglês, que tem de lidar com a língua cotidianamente e profissionalmente. E diz o Said, lendo o Conrad: eu fiquei mistificado com essa prosa, que, obviamente, não era inglês. Não era o inglês dos ingleses. Era muito insistente. Os períodos eram muito longos. Há um quê de proustiano em sua prosa. Sua incapacidade de chegar ao ponto. Há, pois, uma estranheza no inglês de Conrad, algo a se pensar no aspecto propriamente constitutivo que tal experiência terá em sua literatura. Aquilo que Said chamou de proustiano, poderíamos nós chamar de pomposo, floreado, outros adjetivos mais usuais. De todo modo, o interesse reside no elemento autobiográfico do encontro cultural, na dificuldade, por assim dizer, da expressão. Outro dado quase anedótico e interessante é a formação de inglês literário, pouco coloquial e pouco cotidiano. De fato, lendo as cartas do Conrad, parece que toda vez que ele está falando, ele está escrevendo um romance. Ele não consegue escrever um inglês cotidiano, coloquial. Forma-se diante de nós uma questão autobiográfica que resultará também em sua literatura. Diria que em sua biografia, ou melhor, nessa síntese biográfica que agora faço, residem os mais decisivos aspectos da nossa discussão a respeito da novela. Para entrarmos na correspondência, literatura e alguns aspectos pessoais da vida de Conrad, cito o próprio autor numa introdução de suas notes,
texto cujo empenho residia na não-ficção, em seu caráter pessoal. Assim sendo, numa fuga irônica às investidas de pesquisa, diz o autor: aqui está meu pequeno interior, que a fraqueza sua ver e possivelmente minha a mostrar. Vou lhe contar o que acho sobre a Polônia, navios de luxo e Henry James. Isso vai satisfazer a sua curiosidade, não? Bom dia, não se sinta obrigado a elogiar o que vier. De fato, quase preferia que não ouvisse. De fato, não garanto elogios, mas certamente iremos investigar. Afinal, como o autor diz nas próprias notes, na verdade, todo romancista deve começar criando um mundo para si, pequeno ou grandioso, no qual se possa acreditar. Esse mundo não pode ser feito senão por sua própria imagem. Ele, o mundo, está fadado a permanecer individual e um tanto misterioso, ainda que deve tentar lembrar algo familiar à experiência, pensamentos e sensações de seus leitores. No coração da ficção, mesmo naquelas menos dignas do nome, algumas verdades podem ser encontradas. Vejamos se há alguma verdade nessa imagem primordial. Recuperando novamente o caráter proustiano de Conrad, que Said chamou a atenção, menciona a correspondência do autor. Numa carta de 31 de maio de 1902, William Blackwood, que é um amigo dileto do Conrad e cuja revista publica, em fevereiro de 1899, a primeira parte do Coração das Trevas, William Blackwood escreve para ele o seguinte: depois de ter lido 14 mil palavras do novo livro do Conrad, que ele estava escrevendo, ele enviou esse manuscrito a ele, e 14 mil palavras dá algo em torno de 40 páginas. E, lendo esse manuscrito, o Blackwood respondeu o seguinte: alguém teria dificuldade em dizer que entrou na história de fato. E o Conrad responde à carta de Blackwood dizendo o seguinte: é em medida correto, mas em larga escala perde o ponto. Pois na luz do incidente final, toda a história, em todo o seu detalhe descritivo, deve cair em seu lugar, adquirir seu valor e significado. Esse é meu método, baseado numa deliberação convicta. Sua correspondência com Blackwood também fornece outro momento absolutamente esclarecedor de seu método, sua racionalidade a respeito dele. Realmente, o Conrad era muito claro a ele a respeito do método que ele tinha escrevendo literatura. E diz o Conrad: eu sou moderno e gostaria de relembrar Wagner e Rodin e Whistler, que tiveram de sofrer por serem novos. O termo está entre aspas. Meu trabalho não deve ser uma falha completa porque tem uma base sólida de uma intenção definida, pois não é uma infinita análise de sentimentos afetados, mas, em essência, é ação observada, sentida e interpretada com absoluta sinceridade com minhas sensações. Ações de seres humanos que hão de sangrar por uma picada e se movem no mundo visível. A respeito de Joseph Conrad, à época do seu terceiro livro, o H.G. Wells, que é um autor muito famoso, um autor muito importante em inglês, né? Ele escreveu que o Conrad é um palavroso. Tem ainda de aprender a outra importante metade da sua arte, a deixar coisas por dizer. No prefácio desse mesmo romance, o Conrad diz que se dirige principalmente aos sentidos, e usa termos como impressão, no sentido de suscitar uma impressão, e usa a atmosfera emocional, moral do tempo e do lugar, ou plasticidade da escultura, a cor da pintura e a mágica subjetividade da música. Já no prefácio de A Loucura de Almayer, que é o seu primeiro romance, que, aliás, foi adaptado para o cinema pela Chantal Akerman, a diretora belga, em 2011, diz o próprio autor: lá, como aqui, o quadro da vida é traçado com a mesma elaboração do pormenor, colorido com as mesmas tintas. Bom, esse momento, no final do século XIX, promoveu uma série de experimentações artísticas, sobretudo pós-românticas, né? Então, o realismo, o impressionismo, tudo isso estava no mesmo balaio, por assim dizer, no mesmo momento. E tal termo, no caso, impressionismo, foi ventilado por Ian Watts, que é um notável crítico britânico e autor de um livro importantíssimo chamado Ascensão do Romance. Do ensaio intitulado justamente Impressionismo e Simbolismo do Coração das Trevas, o argumento do crítico está na tese de que a grande valência da novela do Conrad é de cunho formal, na forma do texto, não na, abro aspas para o Ian Watts, natureza profético das ideias de Conrad, fecha aspas. Assim, Ian Watts destaca uma passagem e faz a seguinte consideração: a passagem sugere, ao menos, 3 dos elementos distintivos de Coração das Trevas. Primeiramente, a duplicação de narradores. E o primeiro narrador, aquele que começa e termina a história, se sente obrigado a explicar o segundo. Marlowe, que empenha uma forma especial de narração, com 2 qualidades distintivas. Essas 2 qualidades são sugeridas metaforicamente e podem ser grosseiramente qualificadas como simbolista e impressionista. Essa parte final é quase incompreensível, que o Watts diz, percebam. A abstrata geometria da metáfora é simbolista porque o significado da história é representado pela casca da noz ou a bruma em volta do brilho.
Mas a qualidade sensorial da metáfora, a névoa ou a bruma, é essencialmente impressionista. Quase incompreensível o que ele quer dizer com isso, mas realmente ele, em alguma medida, está argumentando que não necessariamente o que o Conrad escreve, mas a impressão que o Conrad suscita. Basicamente esse é o argumento dele, né? Logo em seguida, há uma definição sintética. Névoa ou bruma são muito persistentes imagens em Conrad. E é tão persistente que, mesmo em seu trabalho não ficcional, reside a mesma dificuldade de acessar o cerne do argumento. Em resposta ao New York Times, escreve Joseph Conrad no segundo dia de 1901. Então, o que eu vou ler agora para vocês é uma resposta que o Conrad deu ao jornal New York Times depois de publicar um livro que chegou aos Estados Unidos, né? É a resposta pública dele ao livro. Então, esse supostamente é um texto que ele escreve para pessoas comuns lerem, né? E diz ele: a ficção, do ponto de desenvolvimento que atingiu, demanda do escritor um espírito de escrupulosa abnegação. A única base legítima do trabalho criativo reside no corajoso reconhecimento de todos os antagonismos inconciliáveis que tornam a vida tão enigmática, tão cheia de fardos, tão fascinante, tão perigosa, tão cheia de esperança. Eles, os antagonismos, existem. E essa é a única verdade fundamental da ficção. Seu reconhecimento deve ser crítico em sua natureza, na medida em que seu caráter deve ser prazeroso, deve ser triste, deve ser furioso em revolta, submisso em resignação. O estado de espírito não importa. É apenas a esquecida fidelidade às próprias sensações que importam. Todavia, independentemente da luz que se incida sobre a verdade fundamental, se mantém. E é somente em seu nome que o enclave das contradições assume sua dignidade de estirpe moral, rumando incessantemente ao misterioso fim, com nossa fraca consciência, preocupada com sua investida, como uma melancólica paródia da sabedoria eterna acima da poeira da competição. Bom, é incompreensível também o que o Conrad quer dizer aqui, né? Que resposta é essa para um jornal? Como é que ele defende um livro dele assim, não é? Parece que está sempre envolto numa questão de estilo, num jogo sintático, num nunca chegar ao ponto. De fato, o que nos aparenta é que há uma grande dificuldade em reduzir a literatura do Conrad a algo, reduzir a algum argumento, a algo a dizer, sempre envolto, nebuloso e torcido. A respeito do estilo de Joseph Conrad, há uma notável leitura de Antônio Cândido acerca de seus múltiplos aspectos. Num dos ensaios de tese e antítese, chamado Catástrofe e Sobrevivência, diz o crítico: se tomarmos o caso da descrição da paisagem, veremos que ela desempenha na sua obra, além da função normal de ambiente, um papel decisivo da caracterização psicológica e na própria composição. Esse tratamento descritivo não resulta em objetivismo pormenorizado, mas numa espécie de grande sugestão, envolvendo as coisas e as pessoas. Certamente, além do caráter exótico que propiciava sua leitura ao leitor europeu comum, os ambientes, por assim dizer, inóspitos, compunham uma paisagem absolutamente influente aos personagens. Para entender melhor isso, convido-os a uma leitura do primeiro capítulo de Nostromo, um grande romance de Conrad. Na tradução de José Paulo Paes, nós lemos: de noite, a massa de nuvens que transita bem alto no céu encobre a quietude do golfo inteiro com uma escuridão impenetrável, onde se ouve o ruído dos aguaceiros que começam e terminam abruptamente, ora perto, ora longe. Na verdade, essas noites nubladas são bem conhecidas dos homens do mar ao longo de toda a costa oeste de um grande continente. Céu, terra e mar desaparecem conjuntamente do mundo quando Plácido, como se costuma dizer, vai dormir sob seu negro poncho. As poucas estrelas ainda visíveis sob a abóbada carrancuda que cobre o mar cintilam fracamente, como se na boca de uma obscura caverna. Naquela vastidão, o barco flutua invisível sob os pés da tripulação. As velas tatalam invisíveis acima de suas cabeças. O olho do próprio Deus, dizem os marujos em sinistra blasfêmia. Não conseguiria descobrir o que está fazendo ali a mão de um homem. E bem se poderia pedir impunemente a ajuda do diabo, se até mesmo a malignidade dele não fosse frustrada por treva tão completa. O parágrafo faz parte da 4ª página da primeira parte do romance. Naturalmente, em termos estruturais, tal passagem constitui uma introdução, uma preparação, uma possibilitação da narrativa para o leitor. Contudo, percebemos que pouco entendemos em termos práticos desse local. Nostromo se passa em 3 ilhas, chamadas As Isabelas, na Baía de Sulaco. Isso no romance, pois, na realidade, Sulaco é um rio que corta Honduras. Em leitura, é indiferente se é uma baía ou um rio, até porque nem mesmo essa precisão é interessante. O fato relevante é o ambiente construído através das impressões do narrador do Conrad, pois é nesse ambiente, onde céu, terra e mar desaparecem, que há uma treva completa capaz de frustrar até o diabo.
Ora, pouco importa ser rio ou Bahia, essa descrição já me basta a minha sensibilidade de leitor. Henry James, outro notável romancista, sobretudo pelas experimentações com a perspectiva, fez jus ao tema, por assim dizer, ao notar que em praticamente todas as obras de Joseph Conrad, o narrador é Marlowe. A percepção não parece, a princípio, nada de absolutamente novo. Charles Marlowe é o narrador nomeado em Coração das Trevas e Lord Jim, por exemplo. Contudo, é na caracterização de James que salta o brilho da leitura. Diz o romancista que Marlowe é mais um filósofo de vasto vocabulário do que propriamente um marinheiro. Um possível problema de verossimilhança que nos é muitíssimo íntimo. E aqui eu faço alusão à narrativa regionalista brasileira, cujo grande problema que resultou e ainda resulta numa imensa querela. Há quem defenda, por exemplo, que em romances como Sertanejo, O Tio ou o Tronco de Ipê, que são de autoria de José de Alencar, o registro do discurso dos personagens ser idêntico ao do autor é um problema estrutural de representação. Afinal, um sertanejo não fala como Alencar, como um sujeito da corte do Rio de Janeiro, não é? Não é nesse debate que desejo entrar agora, mas Conrad respondeu, de fato, à questão levantada por Henry James, dizendo que Charles Marlowe era apenas um marinheiro acima da média e que, certamente, conhecia melhor a classe de marinheiros do que o Mr. James. A saída de Conrad, além de cômica, suscita uma possível questão a respeito do seu narrador. Independentemente de ser um filósofo ou um marinheiro acima da média, o fato é que Marlowe é um narrador que está constantemente lidando com questões vastas, de natureza filosófica, mas nunca desgarrando, tanto em metáfora quanto em percepção, das questões do mar. Assim sendo, por mais que o estilo seja rebuscado e que a percepção seja sofisticada, Marlowe não se esquece de onde está. Para elucidar tal ponto, lemos o primeiro parágrafo do segundo capítulo de Lord Jim, outro romance do Conrad que é narrado também pelo Charles Marlowe. Na tradução do Marco Santa Rita, nós lemos: após 2 anos de treinamento, ele foi para o mar, e ao penetrar naquelas regiões tão conhecidas de sua imaginação, encontrou-as estranhamente desprovidas de aventura. Fez muitas viagens, conheceu a mágica monotonia da existência entre céu e água, teve de suportar as críticas dos homens, as exigências do mar e a prosaica severidade do labor marítimo, que dá o pão, mas cuja única recompensa é o perfeito amor ao trabalho. Essa recompensa lhe escapava, e, no entanto, não podia recuar, pois não há nada mais tentador, mais decepcionante e escravizante que a vida do mar. Além disso, suas perspectivas eram boas. Era cavalheiresco, firme, tratável e tinha completo conhecimento de seus deveres. E, afinal, ainda muito jovem, tornou-se imediato de um ótimo navio, sem nunca ter sido testado por aqueles acontecimentos no mar que revelam o íntimo valor de um homem, o fio de seu estofo, que mostra a qualidade de sua resistência e a secreta verdade de suas pretensões, não só aos outros, mas também a si mesmo. Quais são os valores íntimos do homem? O que constitui o fio de seu estofo? Certamente a resposta é divergente, múltiplas. O trocinho ao narrador Marlowe, parece que todos eles são desvelados pelo mesmo ambiente, o mar. É no mar, na mágica monotonia da existência entre céu e água, que são revelados os caráteres mais profundos e constitutivos do ser, que são formados, submersos, navegados, postos à deriva. Marlowe atinge, como bem percebeu Henry James, questões filosofantes, ontológicas e existenciais, mas o faz sem sair da proa, das ondas e do sal. Agora eu passo para outro tema, que é o encontro cultural. Joseph Conrad encontrou uma espécie de nicho literário. A literatura de aventura e de exploração. As aventuras de Kipling e de Haggard, por exemplo, eram best-sellers à época na Inglaterra. Tal dado tem especial influência ao pensar no momento que Conrad descreve. Toda a sua produção dá-se no final e na transição do século XIX ao XX. Publica seu primeiro romance, A Loucura de Almayer, em 1895. 85, perdão, estou errado. E seu último, em 1925, publicado postumamente, ele morre em 24. O Coração das Trevas, nosso objeto, é publicado pela primeira vez em 1899, momento, por definição, de transição. Devemos colocar em perspectiva. Do final do século XIX, o cientificismo, e mais propriamente seu desdobramento literário, o naturalismo, estão a pleno vapor. Vai notar que o Germinal de Zola é de 1885 e o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, é de 1890, que são ambos romances que introduzem a matéria biológica na literatura de forma central. Para tanto, ainda que numa ótica, num prisma absolutamente perverso, a curiosidade, eu uso o termo realmente na pior acepção possível, a curiosidade a respeito do outro, do não-europeu, é fortíssima. Logo, não somente em O Coração das Trevas, mas obras como Nostromo, Typhoon, A Linha de Sombra, Lord Jim e outras estão também nessa mesma clave aventuresca. De acordo com suas cartas, Conrad nutria maior admiração pela literatura francesa do que pela inglesa. É um grande admirador de Flaubert, queria ser um novo Flaubert, né?
o que aponta justamente para o estranho caráter do inglês de Conrad que Said disse. Estranhas escolhas de vocabulário e de sintaxe. Tais aspectos, no futuro relativamente próximo, se tornariam os eixos experimentais do modernismo do século XX, o que impulsionou a sua leitura no futuro muito próximo. É importante reconhecer como as questões associadas à leitura não estão somente demonstradas, no sentido que a novela de Conrad não é somente importante por sua temática, a fim de não reduzir a literatura a apenas um documento, a um trampolim a certos debates. Convido vocês à leitura de um texto de Nidesh Lao Tzu. Lao Tzu é um professor da Universidade de Leiden, na Holanda, e sua pesquisa se concentra sobretudo a respeito da representação. Publicou um livro chamado Homomiméticos, para quem se interessa pelo assunto pode achar interessante. Todavia, nos interessa hoje o seu texto, Coração das Trevas e o Horror da Mimesis. Nesse texto ele diz: ao passo que a narrativa se desdobra, o mimético, no sentido da questão mimética, do debate mimético, não somente aparece em relação ao gênero tematizado, nem qualifica exclusivamente questões raciais, mas também caracteriza com crescente insistência aquela trupe de mímicos, que são os colonizadores brancos. Nesta última parte, a subjacente política mimética progressivamente vem à luz. Se Conrad ainda é nosso contemporâneo, é porque ele revela o horror da mimesis que emerge da dissecação psicossocial do estado dos temas modernos. Evidentemente, se a obra de Conrad, como já nos demonstrou Benita Perry, pode ser lida de múltiplas formas, Lao Tzu tem a sua preferida. Seu argumento extrapola a própria noção mais gente ao texto de como representar e já extrapola para o próprio ato de representação. Não somente o faz, como percebe a relevância que Conrad tem para tal debate. No mesmo ensaio de Tese e Antítese que citei antes, Antônio Cândido apresenta uma interessante leitura a respeito das personagens de Conrad. Não somente pela genialidade sintética do crítico, e realmente o Cândido ele consegue sintetizar numa questão um grande aspecto da grande parte dos romances do Conrad, dos contos, das novelas do Conrad. Vale também a leitura por evidenciar e pôr em tema um notável aspecto do Coração das Trevas, o sujeito e a sociedade, que é o grande tema do Antônio Cândido, não é? E diz o Cândido: para ele, o homem surpreendido é um ser em crise, submetido a uma prova decisiva de individualidade. A crise decorre, em geral, do conflito com um grupo ou uns padrões. Quem tem alicerce se supera e se reconstrói. Quem não tem, se dissolve nas coisas, ou o que para ele era o mesmo, na modalidade do conformismo social. E, mais à frente no ensaio, diz o Antônio Cândido novamente: em alguma de suas narrativas, o trópico é o mal, fascinante, capitoso e, ao mesmo tempo, uma espécie de prova, porque ameaça a integridade do homem de bem. O gentleman, tipo humano que sua condição de desenraizado levou a superestimar e que teria tido a função de encarnar, para sua consciência dividida, perplexa no universo de valores abalados, uma espécie de rochedo tranquilizador. De fato, em obras como Nostromo, Lord Jim e, naturalmente, Coração das Trevas, o trópico, à distância da Europa, é um fator de completo abalo de valores morais. Contudo, para entender os tipos de Joseph Conrad, é fundamental ler a novela O Duelo. Essa novela está publicada por uma coleção da editora Grua, chamada Arte da Novela, que tem vários textos fundamentais ali. Eu comecei citando o Bartleby, do Melville, e tem publicado nessa coleção, já que estamos no ano do centenário da morte do Kafka, um autor fundamental ao Kafka, que se chama Heinrich von Kleist, tem a sua novela Michael Kohlhaas, publicado também nessa edição. E uma coleção bastante acessível também. Nessa travessa que tem aqui perto de Botafogo, acho que não deve custar mais de R$40 cada livro. Assim, não são edições caríssimas, o que é positivo no Brasil. Nessa novela, temos dois personagens que encarnam dois tipos fundamentais da literatura de Conrad. São dois militares, dois oficiais, dois tenentes e um regimento de hussardos, que são uma classe de cavalaria, Joubert e Ferrou. E são descritos da seguinte maneira: os dois oficiais, um alto, com um rosto interessante e um bigode da cor de milho maduro. O outro baixo parrudo, com o nariz aquilíneo e baixos cabelos pretos cacheados. O alto é Joubert, o baixo e parrudo, Ferrou. E Joubert é também caracterizado como sensível a impressões estéticas. Evidentemente, Joubert é o gentleman que Cândido se referia. Em narrativa, desenvolve-se tal percepção. Grosso modo, a narrativa consiste no duelo entre os dois personagens. Ferrou comete um crime e Joubert o acusa. Furioso e vingativo, Ferrou desafia o seu acusador, Joubert, para um duelo. Em uma situação quase kafkiana, o duelo parece nunca se encerrar. Uma vez um é ferido e depois outro é ferido, e por aí vai a narrativa fora. Nessa querela, as posições são claríssimas. Joubert, gentleman, defende uma austera posição honrosa, enquanto Ferrou é o sujeito sanguíneo que não cessa em lutar. Agora eu entro
Agora eu entro no aspecto histórico que conversávamos lá de fora, em factual. Eu só tomei cuidado nesse aspecto para que eu não influenciasse, digamos assim, muito a leitura de vocês, de modo que vocês lessem o livro já com alguma percepção, mas eu tentei fazer isso de uma maneira mais justa. À época da ida de Conrad e da publicação da novela, a atual República Democrática do Congo chamava-se Estado Independente do Congo. Tal independência está absolutamente sujeita a questionamentos, uma vez que não era exatamente uma colônia belga, mas sim propriedade privada do rei belga, rei Leopoldo II. Tal situação ocorreu de 1885, ano que o Germinal foi publicado, a 1908, quando Machado de Assis morreu, né? Quando, por conta da pressão internacional, o reinado belga anexou o território congolês ao seu, tornando-se propriamente uma colônia. Assim, o Congo Free State, como era chamado, durou de 1885 a 1908, enquanto o Congo belga, colônia belga de fato, durou de 1908 a 1960, quando se torna independente. A partir de 1971, passa a se chamar República de Zaire, o que é interessante para nós, porque Zaire é um outro nome do Rio do Congo, que é o cenário do Coração das Trevas. Contudo, a partir de 1997, o país passa a se chamar, como nós conhecemos hoje, República Democrática do Congo. As minhas leituras seguintes atêm-se a este período, de 1885 a 1908, quando o rei Leopoldo II era proprietário do território congolês. Leopoldo II escreveu um apêndice a um livro chamado Terra dos Pigmeus, em 1898. Neste apêndice, chamado A Missão Civilizatória, defende que as missões dos agentes belgas são uma missão nobre, e diz Leopoldo II: o exemplo do oficial branco e da sadia disciplina militar inspira neles, nos nativos, nos belgas, nos congoleses, perdão, gradualmente um horror aos troféus humanos que antes encaravam em vanglória. É em seus líderes que devem ver vivas as evidências de princípios elevados, ensinando que o exercício da autoridade não deve ser confundido com a crueldade. Porém, de fato, a crueldade, destrói aquela autoridade. Bom, essa é a fala do Leopoldo II. Eu cito agora outra pessoa, chamado George Washington Williams, que foi um jornalista, ministro e historiador, que foi ao Congo belga enquanto jornalista, pelo patrocínio de um industrial, um magnata norte-americano. Vale notar para a nossa leitura de hoje que o Washington Williams era um homem negro. Isso é importante ser percebido. Bom, Williams escreveu uma carta aberta ao rei Leopoldo II, cujo título é grosseiramente longo, graças às infinidades de epítetos que tem de usar. Então, a carta é alguma coisa de A Sua Serena Majestade, Rei Leopoldo II, Rei da Bélgica e mil outras coisas, mil outros títulos. Talvez esta carta, que agora lerei, faça mais justiça àquilo que o rei belga chamou de missão nobre. Vejamos em seu início. Escreve Williams: minha amizade e serviço pelo Estado do Congo foram inspiradas e baseadas em seus publicamente declarados motivos e objetivos, e sua declaração pessoal a seu humilde signatário. Sentimentos e trabalhos humanos guiam sua empresa como uma ascendente estrela da esperança do continente negro. Adeus à habitação das crueldades, e eu viajei nesta luz e trabalhei nesta esperança. Todos os elogios que disse e escrevi a respeito do Congo foram inspirados na firme crença de que seu governo foi construído sobre o estável fundamento da verdade, liberdade, humanidade e justiça. Isso ele escreveu antes de ir ao Congo. Quando ele vai ao Congo, ele escreve o seguinte. Quando ele volta do Congo, ele diz o seguinte: não houve, para meu absoluto conhecimento, nenhum honesto e prático esforço para o crescimento de seu conhecimento e segurança de seu bem-estar, que eram as prerrogativas do Leopoldo II, né? O governo da Sua Majestade nunca gastou um franco com propósitos educacionais, nem instituiu qualquer sistema prático de industrialização. E conclui sua carta: contra a enganação, fraude, assaltos, incêndios, assassinatos, escravidão e a geral política da crueldade do seu governo, de Sua Majestade, aos nativos, salta ao registro da sem precedentes paciência do sofredor e misericordioso espírito deles, que fez da sua gloriosa civilização e confessa a religião do governo de Sua Majestade pó. Vai notar que o apelo de George Washington Williams é de 1890. E, como sabemos, o Congo permaneceu propriedade de Leopoldo II até 1808. Afinal, Sua Majestade morreria no ano seguinte. Essa Majestade, proprietária do território, vivia no palácio em Laeken, atual bairro de Bruxelas, a 6.000 quilômetros de distância do Congo. Esse caminho que ele, em pessoa, nunca percorreu, ainda que governasse o território como propriedade pessoal. Leopoldo II fez um certo esquema, e, novamente, eu uso esquema aqui na pior acepção possível, fez um certo esquema no livre comércio local. Agravando o drama que se passava no Congo, um decreto tornou toda a matéria-prima encontrada, escavada ou qualquer atividade de extração, caça ou algo do gênero, propriedade do Estado.
no limite de propriedade dele, porque ele era proprietário do Estado do Congo, né? Ou seja, toda a matéria-prima pertencia a ele. Alguém que caçasse algum animal não era mais um mero caçador, e sim um ladrão de propriedade estatal. Um comerciante que exportasse tal fruto da caça não era mais um simples comerciante, e sim um receptador, um criminoso. No papel, o livre comércio ainda existia, mas na prática havia pouquíssimo a ser comercializado. Como proprietário de todo o território do Congo, ele mesmo não conseguiu desenvolvê-lo. Sua solução foram enormes concessões a alguns comerciantes. Ao norte do Rio do Congo, a Anversoise, uma nova companhia, pôde explorar uma área de 160 mil quilômetros quadrados, tamanho de 2 Irlandas. Eu estou usando referentes europeus porque eram todos europeus, né? Tamanho de 2 Irlandas. Ao sul do mesmo rio, a ABIR, que é uma sigla em inglês para a Companhia Anglo-Belga Indiana de Borracha, recebeu uma permissão para uma área comparável. O rei mesmo garantiu a si uma generosíssima porção de terra ao sul do Equador. O domínio da coroa, como era chamada essa terra, cobrindo 250 mil quilômetros quadrados, aproximadamente 10 vezes o tamanho da própria Bélgica. Pensemos que Conrad, de fato, foi ao Congo. Além disso, através de suas correspondências, é possível notar uma certa personalidade conservadora. Aparentemente, e expõe aqui um comentário quase anedótico que contribui ao entendimento da personalidade, ao se naturalizar inglês, Conrad fez questão de promover um sotaque mais britânico do que da própria nobreza, além de uma certa postura política complexa. Em outro texto, um texto de memórias, né, diz o autor: um dos meus críticos mais simpáticos procurou explicar certas características de minha obra pelo fato de eu ser, em suas próprias palavras, o filho de um revolucionário. Nenhum epíteto poderia ser mais inaplicável a um homem com tamanho senso de responsabilidade no campo das ideias e tão indiferente aos apelos da ambição pessoal quanto meu pai. Tal defesa da honra do pai, por assim dizer, desvela com bastante clareza sua frontal aversão ao termo revolucionário. Noutra carta, ao ser convidado para a conferência da Federação Social Democrata, diz o Conrad, num misto de francês e inglês: a ideia democrática é um lindíssimo fantasma, e persegui-lo pode ser um excelente esporte, mas confesso que não vejo a que males se destina a remediar. Enquanto era lançado O Coração das Trevas, em 1899, escreveu a uma amiga a respeito da Guerra dos Boeres, na África do Sul. A guerra consistiu em 2 conflitos na cidade do Cabo, e a história é muito longa para explicar, mas, basicamente, os Boeres, ou os Bures, são colonos descendentes dos Países Baixos, Alemanha e Dinamarca, que se estabeleceram na África do Sul e disputaram com a colonização inglesa. Foi um conflito rigorosamente colonial. E, a respeito dessa guerra, escreve o Conrad: muito pode ser dito sobre a guerra. Meus sentimentos, como você pode supor, são muito complexos. Não se pode duvidar de que eles estão lutando por boa fé por sua independência. Mas é também verdade que não tem nenhuma ideia de liberdade. Esse comentário aqui é terrível. Que só pode ser encontrada sob a bandeira inglesa sobre todo o mundo. É um povo, os Boeres, essencialmente despótico, como, diga-se a propósito, todos os holandeses. Foram os alemães que provocaram a questão. A culpa não é inglesa, assim como sua bandeira sinaliza uma terra de liberdade, independente de como faça. Certamente, percebe-se que Conrad nutre, enquanto indivíduo, algum espírito imperialista, o que nos faz duvidar do que vem por aí com o Coração das Trevas. Contudo, posso tranquilizá-lo sem entregar muita coisa que vem. Posso dizer que a novela decepcionaria tal espírito. Se alguém quer uma exaltação ou colonização, não a achará em O Coração das Trevas. Não quero me aprofundar tanto na personalidade do Conrad ao ponto que o sujeito cause uma sombra sobre o livro. Novamente, não faço, para, por assim dizer, explicar a novela. Contudo, todas as percepções e perspectiva tornam a narrativa muitíssimo complexa e, em certo grau, contraditória. Mas não quero adiantar nenhum debate. Cito agora o crítico e teórico brasileiro Luiz Costa Lima, quando analisa o espírito político do Conrad. Numa longuíssima leitura de correspondências e excertos biográficos que o crítico empenha, a fim de lançar um importante aspecto da nossa compreensão. E diz o Costa Lima: é bastante evidente o lastro sentimental romântico que Conrad ainda tem de superar. Mas não é menos claro que já aí começa a formular-se sua distância quanto ao ethos ocidental, cuja meta ressalta antes a voracidade do que se deixa ao chão. Pois Conrad, o romancista, é politicamente muito mais complexo do que um homem, Joseph Conrad. E, de fato, o conservadorismo do Conrad é um pouco insólito. Quando preparando essa apresentação de hoje, eu tentei pensar num paralelo contemporâneo, e o único nome que me veio à mente que eu poderia relembrar seria o Roger Scruton, um conservador britânico, porque o conservadorismo do Conrad é um conservadorismo quase nem moral, assim, no sentido de atividades como coisas em relação à sexualidade ou coisas do gênero. É mais de um conservadorismo estético da grande arte, e que isso importa mais do que outras coisas, como as vidas humanas, como parece que está acontecendo agora, né? Bom,
Num texto que revisita sua formação e tematiza aquilo que, de fato, foi presente em praticamente todas as suas obras, Conrad trata dos mapas, da exploração, da geografia. Tudo isso entre sua imaginação fértil, infantil e sua vida adulta. Assim, diz Conrad em Geografia a alguns exploradores. Ele relembrando sua infância, né? Ele diz o seguinte: eu não tenho dúvidas de que admirar as estrelas é uma bela ocupação, pois lhe direciona as fronteiras do inatingível. Contudo, admirar mapas, atividade que muito cedo me viciou, traz os problemas de grandiosos espaços da Terra a um estimulante contato com a sadia curiosidade e dá honesta precisão às faculdades imaginativas de um sujeito. Como numa elegia de suas faculdades imaginativas, Conrad recorre a uma passagem de sua vida muitíssimo semelhante ao cenário e ao texto Coração das Trevas. Como já sabemos, Conrad foi ao Congo belga e participou de diversas expedições e empresas marítimas. Assim, numa nota melancólica, diz o autor: na noite da enorme selva, nenhuma grandiosa memória me chamava, a não ser a profana lembrança de um esquema jornalístico e esse comentário salva um pouco Conrad, né? Desprazeroso conhecimento da mais vil competição por espólios que já desfigurou a consciência humana. Que final para as realidades idealizadas de um sonho de garoto. Ao lermos a novela, perceberemos que, sobretudo, nossos debates possivelmente se concentrarão sobre esses três grandes grupos, esses três assuntos gerais: o aspecto racial colonial, o narrador de Conrad, a personagem Kurtz. Certamente vocês perceberam como tais assuntos estão intimamente associados aos aspectos biográficos que vimos. Fecho, pois, a minha fala citando o próprio Conrad, num texto a respeito do Henry James, que já foi tantas vezes citado aqui. E ele faz uma consideração a respeito do seu próprio ofício, que pode ser muitíssimo interessante, e com essa fala dele eu encerro a minha fala aqui. Ficção é história, história humana, ou não é nada. É isso. Obrigado, gente. Evidentemente, se alguém tiver alguma questão a falar, ela disse... Eu não peguei seu nome. Como é mesmo? Graça, você tinha algumas questões históricas, uma contribuição histórica a fazer, não é? Não, eu odeio esse cara. Maravilha. E quando eu entrei em contato com ele, alguns anos atrás, antes da Casa dos Dias, falei, meu Deus, como é que pode ter havido uma colonização, seres humanos que consideram humanos como não humanos? Sim. O que esse Leopoldo fez no Congo não está exibido no rei. Eles praticavam, inclusive, quando estavam tentando tirar o alvo. Então, um monte de congolês. Partir ao meio, ver quem sabe direitinho partir ao meio. Uma espada. Eu nunca vi. Eu sou professora de história, já passei 51 anos na sala de aula do ensino secundário. E sempre me espantei com o que eu li e estudei sobre essa personagem do Leopoldo II. A mais vil, cruel, não tem Stalin, nem Putin, nem João III, que é o terrível, nem Júlio César, nem Alexandre. Porque para mim, ele se colocava num patamar acima de pureza eugênica. Sim. Ai, é nojento esse cara. Sim. E esse livro me atrai muito por isso. E ele surgiu no momento, como eu disse, no momento das políticas eugenistas, né? Sim. Positivistas e tal. É o cara mais abjeto para mim em termos de história. O Leopoldo II, eu tentei falar um pouco disso. O grande agravante que eu vejo dele em relação às outras práticas coloniais é que ele parece que ele... É terrível isso, né? Porque ele parece que ele adianta um problema mais moderno, que é o problema da financiarização da vida. Então, não só uma colônia, como as colônias que ocupam culturalmente os lugares e todas essas atividades, o Leopoldo II financiarizou o Congo de uma maneira incrível, assim, sabe? Incrivelmente horrível, assim. Pode. Não, o que eu li aqui numa dessas edições, dessa edição que eu comprei, diz que ele, as coisas que ele coletava
E o direto dele não era direto para ele. Ah, ele é proprietário privado do Com. Exato. Exato. Nem a colonização alemã na Namíbia, que foi o primeiro grande genocídio do século XX, foi tão cruel quanto a suposta ação colonizadora do Leopoldo no Congo. Foi a pior coisa possível. Nem os ingleses lá na Índia cortando. Não, eu achei horrível esse homem. Livro terrível também. 2 livros que tem assim, que eu li, mas era jovem, eu lia essas literaturas maravilhosas. Realmente, mas hoje eu não leio mais, né? Sim. Foi aquele do Senhor das Moscas, do livro do também. Mas enfim, né? Sobre o poder, né? Assim, eu acho que o Leopoldo encarna um pouco daquela estupidez, crueldade do Senhor das Moscas também. Eu nem sei quem é que vem antes, eu já esqueci. Poxa, eu teria que ver também. Não sei. Então são 2 livros que estão sendo no panteão da minha ojeriza total. E como eu sou muito idosa, em 81 anos já li um bocado de coisa, gostáveis e não gostáveis. Gostáveis é ótimo. Gostáveis e não gostáveis. Mas eu acho que uma coisa que pode ajudar nesse ponto, para não assustar quem não tenha lido o livro, é que... É que... Estou vindo aqui pela segunda vez. Porque justamente eu acho que o Coração das Trevas ele é uma narrativa, um fracasso. Ele é um fracasso. Ele não é um elogio colonial. Ele é uma narrativa de um fracasso completo. Bom, eu acho que a gente pode... Eu não quero adiantar as coisas que a gente vai conversando nos próximos dias, mas realmente... Eu tenho esse livro, mas eu vou ter que comprar, não sei onde está. Mas realmente é uma narrativa de um fracasso, assim, de vários problemas. Quando eu fui falar que o Conrad é um conservador um pouco sólido, um pouco curioso, é porque o Conrad não é um conservador, como a gente conceberia hoje, um sujeito liberal na economia, não é? Como grande parte dos conservadores. Ele não tem uma concepção financeira da economia, nem nada do gênero. O Conrad está mais numa clave realmente de um conservadorismo estético, de uma pessoa, um conservadorismo que existe algumas pessoas elevadas por naturezas estéticas, grandes escritores, uma certa tradição, por assim dizer, e que é a tradição britânica, a qual ele se apoderou. Porque essa é uma questão interessante. Eu acho que esse livro seria muito diferente se fosse escrito por um sujeito britânico. Acho que o fato do Conrad ele ser também europeu, mas ele ser polonês, ele está na margem da Europa, em alguma medida. O João César ele tem um livro chamado Culturas Shakespearianas, em que ele identifica uma certa triangulação cultural. E qual é o argumento dele? É que você tem um centro, por excelência, você tem um outro lugar, que é central à periferia, mas periférico em relação ao centro, e um local que é periférico a ambos. Eu tenho a impressão que o Conrad, como seria o caso da vida do Conrad, não pensando no livro, mas pensando na biografia dele. Bom, o Conrad ele é central em relação à periferia, ele está na Europa, mas ele é polonês, ele não é inglês, ele não é francês, ele não é o centro propriamente dito, não é? Então, a relação que ele tem com o periférico, como a África, é muito similar à que nós temos com o periférico com a América Latina. Porque como nós brasileiros, não somos centrais como os europeus, mas também não somos tão periféricos como outros países da América Latina, como países africanos. Então realmente, a gente vê no Brasil essa grande violência com o outro, com o marginal, com o marginalizado, por conta dessa relação, que a gente não é o centro, de fato. A gente não goza dessa centralidade completa. Mas a gente tem alguém mais periférico que a gente para destilar todo o nosso ódio, todos esses problemas. Parece que o Conrad está nessa uma coisa meio brasileira, em alguma medida, não é? Porque ele não é central como um francês, como um inglês, mas ele tem alguém mais periférico que ele. Ele tem um africano mais periférico, sabe? Isso eu digo enquanto pessoa, enquanto indivíduo, não como romancista. Como romancista, como escritor, isso é muito mais complexo, não é nada tão simples assim. Mas como pessoa, realmente, eu acho que é possível fazer esse paralelo assim. Sim. Então, ele na Rússia, quando
era criança, que os pais foram levar, morreram, e ele Sim. ficou sozinho. Sim, sim, sim. Né? Eu acho que isso tudo é uma situação histórica dele que é muito importante para essa visão que ele teve. Sim. Porque ele viveu fora, né? Ele era alguém que vinha de fora. Sim, sim, sim. Foi para fora, ele foi para a Inglaterra. No final das contas, ele queria isso, né? Sim, sim, ele queria ser um autor inglês, ele queria ser um central. As dificuldades todas que ele teve na França e tal, ele queria mesmo a Inglaterra. Sim, 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 sim. Então, mas ele era alguém realmente de fora. Interessante isso. Sim, exatamente. Ele não era... a gente não posso especular como era a vida pessoal dele, mas ele não era exatamente um inglês, de fato, né? Não podia viver como inglês. Pois é. E tanto que isso se transparece nessa tentativa dele de mimetizar um sotaque inglês nobre, de manter uma escrita, por mais que correspondência em situações mais pessoais, complexa, intricada, né? Realmente, é uma coisa a se pensar. E eu acho que é curioso, porque se a gente lê O Coração das Trevas pensando nessa figura, poxa, eu acho que ele já está completamente derrotado ali. Acho que quando ele escreve O Coração das Trevas, completamente derrotado. Essa persona dele já está derrotada, sabe? Não se sustenta. E eu acho que é importante ler esse livro pensando nisso também, para não se desmotivar em alguma medida, e também porque eu acho que a grande questão do livro ela está um pouco nessa linha desse fracasso de ser uma narrativa com uma prosa super pomposa, floreada, mas que não é uma glória, não é uma vitória, não é uma épica, né? Não são os Lusíadas. É isso que eu quero dizer. Não é um sujeito inglês que vai ao Congo e conquista. Não é exatamente isso, sabe? Eu não quero adiantar nada disso, mas não é o que acontece. E isso vai transparecendo em todos os momentos do livro. No começo do livro, poxa, não quero adiantar realmente uma coisa que eu falo na semana que vem, mas tudo bem. No começo, na primeira página do livro, no primeiro parágrafo do livro, ele descreve a Iole, que é o barco onde ele está, a Nelly, que é o nome do barco. E ele diz, com as seguintes palavras, que Londres é a maior e mais vasta cidade da Terra. Quem pode escrever isso se não alguém que vai a Londres, que não é de Londres? Alguém londrino jamais escreveria isso, não é? Ao não ser o sujeito mais patriota do mundo escreveria isso, né? Essa é uma percepção de alguém que está de fora, de alguém que não vem de lá. E alguém que não vem de lá com uma referência do que não é a maior cidade da Terra. Isso é que é incrível. Eu acho que... Porque esse elogio, ele é um elogio a Londres, de fato, porque ele diz, né, que ele está descendo o Tâmisa, que é o rio da mais vasta cidade da Terra. Não, isso não é tanto um elogio a Londres, como é, de fato, uma constatação do que vem a seguinte, do que é o primitivo, do que não há em outros lugares, da não civilização. Diz muito mais sobre isso do que propriamente pela civilização que ele está, né? E, bom, em vários momentos do livro, tem certos momentos... Eu não lembro, eu posso até falar isso aqui, eu não lembro quando é que aparece, então não vai ser spoiler para ninguém, né? Que eu não faço ideia de contar no livro, só lembrei agora. Que ele vai descrever uma situação de conflito e ele vai descrever um nativo do lado dele. E é uma situação muito curiosa, porque o narrador parece misericordioso, ele sente pena, ele sente a situação do nativo, mas ele não consegue fazer o passo final, que é compreender o nativo como humano, tanto quanto ele. Não consegue. É a falha. Quando ele vai, ele sente, parece que é uma coisa incrível, realmente. A descrição vai crescente. Eu estou sendo bem abstrato aqui para ninguém saber onde eu estou falando. A descrição é crescente, e no momento em que ele deveria fazer concluir o argumento dele, que resultaria a se contrapor com tudo aquilo que ele está vendo, ele não consegue, ele é incapaz. O narrador é incapaz de chegar nesse momento final. Porque é aquilo. O narrador é um homem inglês. O narrador não é o Conrad. O narrador é o Marlowe, é um marinheiro britânico. O Conrad, ele tem essa concepção. Por isso que ele erra. Se fosse um narrador, se o Conrad escrevesse uma autobiografia, ele não teria essa percepção, sabe? Ele teria essa percepção. Se o Conrad escrevesse uma autobiografia, ele teria essa percepção de que não é tão humano quanto ele, porque ele é britânico e isso é algo a mais. Mas ele também sofre. Se fosse um britânico um mero britânico comum, não teria essa percepção, porque nem chegaria a esse lugar, sabe?
Então, acho que esse livro tem uma complexidade incrível que está tanto nesse aspecto do Conrad, um homem polonês que percebe as questões culturais, que vai à Inglaterra e que, em alguma medida, tenta se apoderar daquela situação de centralidade e que narra, isso é importante, o narrador do Conrad não é polonês, o narrador é britânico. Ele se coloca nessa posição quando escreve, né? E essa posição que ele mesmo vê as falhas. O narrador do Conrad não é perfeito, ele tem as suas falhas, sabe? E vários momentos, assim, tanto que no final, assim, é um arco completamente surpreendente. Assim, 2 momentos de absoluta surpresa no livro, que é quando 2 conclusões, não somente conclusão da narrativa, mas 2 cenas se concluem do livro, em que são falhas, são tragédias, assim, sabe? E é uma coisa frequente, o livro é trágico, de fato. E eu acho isso importante se ter em mente, porque é nesse debate que o livro ganha a sua grandiosidade. Porque a gente não adianta ler esse livro como uma ode à colonização, qualquer coisa do gênero, porque ele não se sustenta. Se alguém quiser, se alguém se interessar por isso, eu selecionei uma bibliografia crítica, de textos críticos, que eu li ao longo das minhas leituras, que eu usei para fazer minha apresentação de hoje, né? E tem uma leitura de um autor nigeriano importantíssimo, chamado Chinua Achebe. E ele... Chinua... Achebe, A-C-H-E-B-E. Posso enviar. Posso enviar. É porque esses são textos críticos que realmente não precisa se ler. Essa é a minha questão. Mas ele tem esse texto que ele se chama Imagem da África, Uma Imagem da África, o Racismo e o Coração das Trevas. Esse texto ele é muito interessante, mas ele tem um problema, para mim, central. Assim. O Achebe ele achata o livro. Parece que ele não percebe esse aspecto que eu falei agora. Quando ele começa afirmando o livro que o Conrad é um sujeito racista, e que de fato é. Isso é incontornável. Mas a leitura do Achebe parece presa àquilo, porque a grande questão, para mim, do Coração das Trevas é como esse racismo se dá, não que ele exista. Porque um racismo numa obra do século XIX eu acho inevitável, praticamente. Se você se prestar a achá-lo, você acha em qualquer literatura do século XIX. Ainda mais com um tema como esse. Então, tudo bem, ele está certo nesse argumento. O Conrad é um sujeito racista. Só que ele parece minimizar a leitura do Conrad nisso. Eu não quero passar pano, né, como se diz, não quero ignorar esse fato, mas é que a construção dele é que é interessante para a narrativa. Essa é a minha questão. Se o racismo há no Coração das Trevas, e você pode argumentar que ele há, ele existe por uma forma muito específica, que é o que um outro autor crítico que eu citei aqui, o Said, falou, que é uma África politizada. A África do Conrad não é uma África qualquer inóspita, em que o Conrad chega, ou que o personagem chega e descobre. Ela já está politizada a princípio. Ele chega e vê a África politizada. E nesse encontro do narrador com essa África que existe esse racismo, que ele floresce, mas ele floresce de uma maneira absolutamente contraditória, absolutamente complexa, que não é uma maneira como a minha percepção, o Achebe um pouco parece perceber. Mas a percepção dele é certa. E ele tem outros textos incríveis, não quero falar mal do Achebe aqui. Mas, bom, se alguém tiver essa edição aqui, que é da Companhia de Bolso, que é bastante acessível também, o Luiz Felipe de Lencastre, que é um historiador, professor de História, escreveu um pós-fácil para essa edição. O Luiz Felipe de Lencastre escreveu um livro muito importante, que agora me fugiu à mente o subtítulo, mas que se chama O Trato do Vivente, que é alguma coisa, o comércio do Atlântico Sul, não lembro exatamente o subtítulo do livro. Mas é um título que ele fala sobre a escravidão no Brasil e sobre o comércio da escravidão. Nesse pós-fácil, ele percebe justamente isso. Como o Conrad ele lida com o horror da colonização, o horror da Bélgica do Leopoldo II, não é uma descrição clara. Não é uma descrição clara no sentido de que eu vejo o horror e eu anoto. Ele não documenta o horror. O horror do Conrad está muito complexificado nessa prosa que o Conrad faz, que é muito pomposa, muito floreada, que não, supostamente, daria certo com um livro que é trágico, né? Ele funcionaria numa época em que você, como normalmente nos Lusíadas, você narra a grandiosidade do Luís de Camões. O Luís de Camões narra a grandiosidade do Vasco da Gama. Nesse momento funciona os grandes elogios, o floreio. No caso do Conrad, parece que não encaixa muito bem.
Mas, justamente, são essas obras complexas que são interessantes de ler, não é? Agora, eu vou citar um outro crítico, um crítico canadense, e numa fala, isso está numa aula que ele deu, não lembro exatamente onde ele deu, que ele faz um comentário que é muito interessante para qualquer leitor assim, que lida com esses livros com histórico, em que ele diz que a história, em essência, há uma dificuldade aos narradores difíceis. Quando um narrador é difícil, a história não é uma facilidade, não é uma inspiração. A história é uma dificuldade. Um autor como Conrad, ele rivaliza com a história, ele está chocando com a história porque ele está complexificando aquilo que ele viu. Não é um documento, não é um trampolim. E é por isso que eu fiquei um pouco mais tranquilo de que essa apresentação de hoje, de que minha fala de hoje, não fosse explicar o livro para vocês. Porque o Conrad vai chocar vocês com tranquilidade. Não sou eu que vou estragar o livro, sabe? Então, acho que hoje foi proveitoso para isso, justamente para digamos assim, aplainar o terreno e que o debate floresça, assim. Não,